Graça e paz, povo de Deus. Sejam muito bem-vindos nessa noite. Estamos aqui mais uma quarta-feira da adoração. Você já está conosco aqui. Quero dar boa noite e boas-vindas à irmã Araci, irmã Vera, minha cunhada, pastora Josiane também. Sejam muito bem-vindas. Ana Júlia, aleluia. Irmã Fátima, meu telefone aqui, apagou. Meu Deus, eu fiquei nervoso. Falei, Josiane, o que houve e tal? Então, você que já está conosco, o meu desejo é que você tenha uma noite de quarta-feira muito abençoada na presença do Senhor. E nós vamos caminhando aí para a terceira semana em que tivemos de volta os cultos presenciais na igreja, e nós queremos que com o passar do tempo nós vamos poder muito em breve ter toda a igreja de volta, todo mundo podendo retornar, e isso alegra muito o nosso coração, poder ver todos os irmãos. E daqui a pouco também começar a poder abraçar, né? Porque por enquanto a gente fica todo mundo assim, receoso, um ou outro, né? Vai um pouquinho mais, abraça, fala, eu tenho que abraçar, mas eu creio que daqui a pouco a gente vai poder estar vivendo isso. Boa noite, irmã Nilda, diaconisa Valéria, irmã Vilma, irmã Nilma, Deus abençoe, louvado seja o nome do Senhor pela vida das irmãs. Quero lembrar, se você tiver algum pedido de oração, mande para nós. A Josiane vai estar anotando ali, para a gente poder estar no final aqui, clamando o favor do Senhor. Eu quero compartilhar com vocês acerca da Gabriele, a neta do meu irmão, por quem nós temos orado, por quem nós temos pedido o favor de Deus. Ela já começou a quimioterapia, já fez a segunda sessão, e está reagindo muito bem, está tendo evolução, e isso está alegrando muito a família. Os médicos estão animados, estão aí vendo que o tratamento está tendo uma boa recepção, né, por parte do corpo da Gabriela. Então isso alegra muito o nosso coração. Gostaria de pedir que você continuasse orando, lembrando da nossa irmã Noemi, que ainda se encontra no hospital, mas está melhor também, está bem, está comendo, se alimentando, e está lá para que o tratamento seja feito de forma bem completa, no nome de Jesus. Lembrando, nós não esquecemos de orar pela irmã Nilma, né? Orando por ela que também tem pedido as nossas orações. Eu agora não me recordo aqui do nome, né? Do termo técnico específico da enfermidade que tem incomodado ela, mas que você possa estar orando também por essa amada no nome do Senhor Jesus. E hoje, amados, eu quero trazer uma palavra profética. Na verdade, eu tenho uma veia profética, né? Mas eu quero trazer uma palavra profética, e eu queria muito pedir a você que é membro da igreja, e que está comprometido com o Senhor e com a obra do Senhor. Estou vendo aqui, estou lembrando, a pastora também pede para agradecer o irmão dela, o irmão Maurício, da pastora, também teve alta no hospital, ele que teve um AVC, passou muitos problemas, ficou uns 15 a 20 dias internado no Hospital Salgado Filho. Graças a Deus, está bem, recuperado, está em casa. Então nós louvamos a Deus também por isso. A gente orou por ele aqui há um tempo atrás, né? E voltando a falar, amados, eu gostaria de pedir que você estivesse orando pela igreja, pelas famílias da igreja, pelos membros da igreja, porque nós estamos vivendo um tempo, até o início da pandemia, né? A gente sabe que é normal o esfriamento, é normal as pessoas terem dificuldades para estar na igreja, para se envolver com a igreja, mas a pandemia, um dos aspectos dela pode ser também
a questão do distanciamento pode trazer para a membresia, para os congregados da igreja, para as pessoas que nós amamos em Cristo Jesus, um distanciamento, um esfriamento. Eu queria nessa noite estar ministrando uma palavra sobre isso, para que você também possa, no nome do Senhor Jesus, estar meditando acerca do seu papel, do exercício do seu chamamento no corpo de Cristo, e que você estivesse orando por isso, clamando ao Senhor, que pudesse estar atirando fogo no coração da igreja, para que no nome de Jesus nós pudéssemos realizar a obra que o Senhor tem para realizar naquele lugar, nas nossas vidas e através das nossas vidas, no nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Então vamos orar, vamos dar início ao culto dessa noite. Boas-vindas aqui a meu cunhado, Faustino. Boa noite, João. Boa noite, irmã Célia. Boa noite, diácono Kleber. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Que o Senhor fale ao coração de vocês de forma poderosa. Amém? Vamos orar? Senhor, nós nos colocamos mais uma vez diante do Senhor, nos colocamos na Tua presença, como povo Teu, como servos do Senhor, pedindo ao Senhor, fala conosco, abençoa o nosso coração, abençoa a nossa mente, Senhor. Deus, que nós possamos ser fortalecidos no Senhor e na força do Seu poder. Que no nome de Jesus, Pai, todo marasmo, toda inércia espiritual, todo desânimo, toda falta, Senhor Deus, de motivação, caia por terra no nome do Senhor Jesus. Aplica o Teu sangue sobre nós, Pai, que no nome do Senhor Jesus nós possamos, ó Deus, caminhar na direção do Senhor, na direção daquilo que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas. É a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia. E amados, antes de você abrir a sua Bíblia, eu estou dizendo isso aqui, né, dando boa noite também para o irmão João Carlos Casais, boa noite, meu amado, que nós estamos aí retornando aos poucos, nossos cultos presenciais no domingo à noite, ainda a live na quarta-feira, a live no domingo pela manhã. A partir da próxima quarta-feira, as lives de quarta-feira eu também estarei realizando lá da igreja já. Não vou mais fazer aqui de casa, tá? Já vamos realizar de lá. Então, estamos aí caminhando, né? E eu tenho algumas expectativas no meu coração e eu quero compartilhar duas coisas rápidas com os irmãos. A primeira delas é que assim que a igreja puder ter seus cultos presenciais, a igreja não, todas as igrejas, né? Tudo tiver voltado ao normal, as pessoas puderem estar se locomovendo e tal, nós estaremos realizando alguns cultos nos lares de pessoas que assim desejarem, né? Nós iremos, quem sabe uma vez por mês, 2 vezes, não sei, vamos ver. Então nós estaremos realizando esses cultos. E um outro evento que a gente quer gerar e realizar é um evangelismo ali, ó, no entorno da nossa igreja. Né? Nós pegarmos pessoas da igreja que tenham essa veia, essa vocação, que tenham esse fogo no coração por pregar a palavra, por ministrar o evangelho, por falar do amor de Deus, para a gente estar visitando ali as imediações da nossa igreja, quem sabe até andando um pouco mais para longe, né? Para poder ministrar a palavra do Senhor. Então eu queria pedir que você estivesse orando por isso, pedir que você estivesse clamando para que o Senhor possa estar nos dando tudo que é preciso para que possamos estar realizando, entre outras coisas, essas duas atividades que eu creio que serão de extremo benefício para a igreja e para as pessoas com quem a igreja tiver contato. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Irmã Sandra, boa noite, minha amada, graça e paz. Um abraço aí do irmão Wellington, aleluia. Diácono Wellington, diaconisa Sandra, louvado seja o nome do Senhor. Jéssica também já está conosco. Jéssica que ainda não chegou no trabalho, né? Aleluia, Deus abençoe. Estamos aqui para meditar mais uma vez aquilo que o Senhor tem para falar ao nosso coração. E eu queria que você hoje, eu vou te surpreender, hein? Queria que você hoje prestasse bastante atenção, ficasse ligado, porque eu não vou demorar muito hoje não, em nome de Jesus. Amém?
Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, que você conhece muito bem. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Amados, o apóstolo Paulo foi quem escreveu essa carta aos irmãos da igreja em Roma, aos irmãos romanos. E pode-se reclamar, pode-se falar muita coisa acerca do apóstolo Paulo, né? É fácil a gente querer achar defeito, achar algo negativo na vida de alguém, isso é fácil. Mas uma coisa não se pode dizer acerca do apóstolo Paulo: que ele não avisou, que ele não instruiu, que ele não orientou, que ele não deu base, que ele não serviu de alicerce para a igreja. Porque se tinha uma coisa que o apóstolo Paulo fazia, era orientar, era ministrar a palavra, era dar direção. E nessa noite, amados, eu queria trazer para nós uma palavra com base nesse texto do capítulo 12 de Romanos. É um texto muito conhecido, que normalmente a gente só lê os primeiros versículos, o 1 e o 2, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E o apóstolo Paulo aqui, ele começa esse capítulo 12 fazendo um apelo. E eu penso, irmãos, que apelo, né? Conclamação, convocação, é o que cai muito bem para esse tempo que nós estamos vivendo, né? Nós, pastores, precisamos fazer um apelo, precisamos conclamar, precisamos convocar o povo de Deus para a realidade daquilo que a igreja realmente deve viver. E o apóstolo Paulo começa aqui fazendo um apelo. E se nós lermos todo o capítulo 12, e a gente vai aqui passear nesse capítulo 12, a gente vê aqui que Paulo está falando sobre 3 coisas fundamentais na vida da igreja: maturidade, compromisso com Deus e amor a Deus. Né? Se alguém me perguntasse: pastor, o capítulo 12 de Romanos, como é que o senhor resumiria? Qual a síntese que o senhor faria do capítulo 12 do livro de Romanos? Maturidade, compromisso com Deus e amor a Deus. Né? Quando nós olhamos para esse texto aqui, nós vemos essas 3 coisas muito evidentes. E o apóstolo Paulo, ele começa no versículo 1 falando sobre apresentar o corpo como sacrifício vivo. E você que conhece a Bíblia sabe muito bem o que é sacrificar. Na Bíblia, né, lá no Antigo Testamento, Deus havia dado ao povo de Israel orientações para que eles, ao pecar, fizessem expiação pelos pecados deles. E eles então, dependendo do pecado, dependendo daquilo que havia acontecido, eles tinham que fazer um tipo de sacrifício. O sacrifício era o que fazia com que o pecado fosse expiado. A partir do momento que o sangue de um animal fosse derramado, aquele pecado daquela pessoa seria perdoado. E o texto vai falar sobre a necessidade de se apresentar o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sacrificar aqui é literalmente matar a nossa vontade. Quando o apóstolo Paulo está falando que a gente tem que apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, o apóstolo Paulo está dizendo, em outras palavras, você precisa matar a sua vontade, os seus desejos, as suas intenções, por amor a Deus. Sabe, queridos, viver o Evangelho não é cumprir regras, normas, não é obedecer dogmas. Viver o Evangelho é praticar uma realidade de amor a Deus.
é sacrificar, matando a nossa vontade e o nosso desejo, com o objetivo de agradar ao Senhor, de fazer aquilo que vai agradar o seu coração. O apóstolo Paulo está explicando e orientando os romanos que eles deveriam entender que viver o Evangelho é praticar um sacrifício agradável a Deus, abrindo mão daquilo que era desejo, era vontade, era intenção deles. Eu não sei se na sua Bíblia está assim, mas no capítulo 12 de Romanos, eu tenho aqui como subtítulo a nova vida. Sabe, amados, nós em Cristo estamos vivendo uma nova vida. É o próprio apóstolo Paulo que vai dizer: aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas antigas se passaram. Se você quiser, abra sua Bíblia comigo em Colossenses capítulo 3. É um texto também do apóstolo Paulo, quando ele escreve uma carta aos irmãos da igreja de Colossos. E no capítulo 3, do verso 5 ao verso 10, veja só o que o apóstolo Paulo diz àquela igreja: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivieis nelas. O apóstolo Paulo, irmãos, está dizendo que quando nós estamos em Cristo, nós temos que ter uma nova realidade de vida. Por isso que ele diz: apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É matar a nossa vontade, é matar o nosso desejo. Talvez você que está me ouvindo nessa noite, participando conosco, esteja dizendo assim: mas eu não posso ter as minhas vontades, eu não posso ter os meus desejos. Sabe, amados, a Bíblia vai dizer que o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. A gente não está falando de se viver a vida de uma forma normal, natural, sabe? De você fazer as coisas que pessoas fazem. Não é isso. Nós estamos falando sobre os desejos da carne, aquelas coisas que não edificam, aquelas coisas que não abençoam, aquelas coisas que não agradam o coração de Deus, aquelas coisas que afastam Deus do homem. No verso 8 aqui do capítulo 3 de Colossenses, ele vai dizer assim: agora, porém, despojai-vos, ou seja, tira de você igualmente tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Sabe, queridos, viver o Evangelho não é fácil, não é simples, mas é necessário que nós vivamos uma nova vida. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus, ele não veio para realizar desejos, ele não veio para atender pedidos, ele não veio para ouvir solicitações, mas ele veio para dar vida, e vida em abundância. Sabe, amado, se você olhar para os evangelhos, você vai ver que Jesus ia a festas, Jesus estava no meio das pessoas, Jesus amava estar com as pessoas, mas a Bíblia vai dizer que ele não pecou, não havia pecado em Jesus, mas ele teve as mesmas vontades que nós, ele sentiu as mesmas coisas que nós sentimos, e mesmo assim ele não pecou. É possível nós vivermos uma realidade não de perfeição, ou melhor, não é possível nós sermos perfeitos aqui, mas nós podemos viver numa realidade de caminhar na perfeição em Cristo Jesus. Então, quando o apóstolo Paulo fala aqui, apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, você vai precisar, sabe, matar essas coisas que estão dentro de você, que te afastam de Deus.
O homem de Deus e a mulher de Deus tem que viver de arrependimento em arrependimento e não de remorso em remorso. Arrependimento é um evento que acontece de uma vez por todas. A gente se arrepende, reconhece que o que fez não foi legal e começa uma nova caminhada. Remorso é a gente ver que o que fez não era bom, a gente sente aquele peso, mas a gente faz no outro dia tudo de novo. O apóstolo Paulo está falando aqui de sacrifício, de morte, está falando aqui de finalizar, está falando aqui de você realmente viver uma nova realidade. Mas ele continua dizendo no verso 2, e não os conformeis com este século, capítulo 12 de Romanos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não se conformar aqui é literalmente não tomar a forma do mundo. Sabe, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, se você está em Cristo, você é uma nova criatura, você tem que viver uma nova vida, você tem que viver uma nova realidade, você não pode viver como o mundo vive. Ah, mas eu vivo no mundo. Sim, vivemos no mundo, mas não vivemos como o mundo vive. E isso não faz de nós melhor do que as pessoas, não faz de nós melhor do que ninguém, muito pelo contrário. Sabe, queridos, isso faz de nós pessoas cada dia mais parecidas com o Senhor, no nome de Jesus. Olha só o que o livro, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 13, vai dizer: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade de Cristo, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Se nós temos que tomar alguma forma, é a forma de Cristo. Nós temos que nos parecer com Jesus. Sabe, as pessoas têm que olhar para nós, as pessoas têm que nos ouvir, as pessoas têm que estar perto de nós e sentir Cristo em nós, porque Cristo em nós é que é a esperança da glória. Não é a nossa inteligência, não são as nossas habilidades, não é a quantia que nós temos na nossa conta bancária, não é a marca do nosso carro, não é a quantidade de cômodos que a nossa casa tem, é Cristo em nós. Não é a cor da nossa pele, não é a cor dos nossos olhos, não é o tipo de cabelo que temos, não é Cristo em nós, queridos. Por isso Paulo diz, olha, não vos conformeis, não tome a forma do mundo. Sabe, cada dia que passa é interessante que as pessoas dizem mais vezes que o mundo está perdido, que o mundo está perecendo. E por que então, que nós queremos nos parecer com o mundo? Igreja tem que ser igreja, homem de Deus tem que ser homem de Deus, mulher de Deus tem que ser mulher de Deus. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso de forma bem simples e resumida? Você que entregou a sua vida para Jesus, as pessoas precisam te ver depois de um tempo e ver em você, não que você está chato, não que você é beato, não que você só quer falar sobre o céu e o inferno, não é isso. Mas as pessoas precisam ver em você um brilho, uma glória, uma graça que vem de Deus. E isso é possível apenas quando nós paramos de tomar a forma do mundo, quando nós não nos conformamos com esse mundo e procuramos sim nos parecer cada vez mais com o Senhor Jesus. Em 1 João, capítulo 1, 1 João capítulo 2, melhor dizendo, tem um texto aqui que eu gosto muito também, sumiu aqui agora, mas eu achei. 1 João capítulo 2, do verso 15 ao 17, diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou seja, o apóstolo João está dizendo aqui o seguinte: o mundo aqui, nesse contexto aqui, é a mentalidade desse mundo. É o pensamento desse mundo. O pensamento desse mundo qual é? Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, tudo eu. E depois de eu, continua sendo eu. Então ele diz, porque tudo, verso 16, que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Concupiscência é a vontade da carne, é o desejo da carne, é o que a carne quer, sabe? São esses desejos que estão dentro da gente, que nos assaltam, nos assolam e nos envergonham também.
Então o apóstolo Paulo está dizendo, não vos conformeis com este século, com essa mentalidade, com essa linha de pensamento que está aí. Pessoas que param de falar com familiares, simplesmente porque o familiar é de um partido político contrário. Pessoas que brigam porque torcem para times diferentes. Pessoas que pensam que são melhores porque tiveram um privilégio, porque levaram uma determinada vantagem, porque têm um salário um pouco melhor, porque moram numa casa um pouco melhor. Queridos, a pandemia está aí e ela veio para dizer para nós, para mim e para você, que todos somos exatamente iguais. Independente da cor da nossa pele, da cor dos nossos olhos, da quantia que temos na nossa conta bancária. Somos iguais. Nós vimos aí, morreram pobres, morreram ricos, morreu gente da classe média. Essa enfermidade pegou todo mundo. Sabe, nós então precisamos entender, amados, que a Bíblia, ela nos alerta. O apóstolo Paulo estava falando aos Romanos, olha, cuidado, gente. Vocês precisam entender que vocês estão vivendo, têm que viver uma nova vida. Vocês têm que viver uma nova realidade. E por que o apóstolo Paulo estava dizendo isso? Porque o Império Romano era um império que tinha muitos deuses. Né? Eles adoravam a muitos deuses. O próprio imperador romano era tido como um deus. Eles tinham muitas práticas carnais. O evangelho aqui nesse tempo, ele era ladeado, cercado por muitas práticas da carne. E o apóstolo Paulo então estava dizendo, se você quer o evangelho, amém, mas entenda que o evangelho tem a ver com sacrifício, tem a ver com você sacrificar a sua vontade, matar a sua vontade para viver a vontade de Deus. O evangelho tem com não se conformar com esse século, não se parecer com esse século. E eu volto a repetir isso, que eu já disse aqui algumas vezes. Não por isso a gente vai, né, usar um tipo de roupa diferenciado, esquisito. Não por isso a gente não vai comprar carro, a gente não vai voar de avião. Não por isso a gente não vai fazer o que normalmente se faz. Não por isso. Mas a gente precisa entender que a nossa mentalidade tem que ser diferente. Tem que ser outra. E o apóstolo Paulo diz mais: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, evangelho, vida com Deus, é mudança de mentalidade, metanoia. Metanoia. E veja, que o apóstolo Paulo, após dizer que aquele que quer ter maturidade, compromisso com Deus e demonstrar amor a Deus, ele é alguém que tem que primeiro sacrificar a sua vontade. Em segundo lugar, ele não pode tomar a forma desse mundo. Se ele quer se parecer com algo ou com alguém, tem que ser com Jesus. E em terceiro, ele precisa se transformar, mudar a sua mentalidade. Porque, amados, nós viemos aprendendo muitas coisas erradas antes de termos o nosso contato com Jesus. E pior do que isso, muitas vezes, até mesmo depois de termos uma experiência com Jesus, nós podemos ter aprendido coisas que não tinham nada a ver com o Senhor. Veja que Jesus, os evangelhos vão mostrar para nós, quando Jesus andou por essa terra, ele constantemente teve que debater com os escribas, fariseus, porque o entendimento deles era equivocado. Era um entendimento totalmente só na tradição, sabe? Eles falavam, tinham um discurso, mas a prática era outra. E Jesus veio para dizer que a nossa prática não deve ser isolada do nosso discurso, muito pelo contrário. O nosso discurso e a nossa prática têm que caminhar juntos. E veja que o apóstolo Paulo, o primeiro assunto que ele aborda, logo depois de dizer que nós precisamos nos sacrificar, ou sacrificar a nossa vontade, o nosso desejo, que nós precisamos não nos conformar, não tomar a forma do mundo, e que nós precisamos transformar a nossa mente. No verso 13 ele vai dizer assim, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé
que Deus repartiu a cada um, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. O apóstolo Paulo vai dizer, aquele que está em Cristo, ele precisa ter uma mudança, uma transformação, porque esse mundo, amados, ele vai dizer para nós que a nossa habilidade é que é o mais importante, aquilo que nós sabemos, aquilo que nós conhecemos. E o apóstolo Paulo ele vai dizer aqui no verso 6, tendo porém diferentes dons. O apóstolo Paulo vai dizer que o que nós temos não é nosso, mas nos foi dado por Deus. É um dom, é uma liberação de Deus. Então você aí, na sua esfera de ação, seja a área em que você atua, na igreja ou fora da igreja, o que você tem não é algo que você tem porque você conseguiu, porque Deus te deu. Há um pastor, amigo meu, que ele costuma dizer o seguinte, né? Se Deus pisar no tubo do oxigênio, a gente já era. A gente vai. Quantas pessoas, amados, me perdoem, bater nessa mesma tecla, quantas pessoas nesses 4 meses que nós vivemos aí, morreram em 3, 4 dias, de forma rápida. Sabe, queridos, o que temos é um dom, é Deus que nos deu. O mundo diz que é nossa habilidade, mas a Bíblia vai dizer, e Paulo vai dizer, que nós recebemos um dom. E o que é que temos feito com esse dom? Temos guardado numa gaveta? Temos escondido? Está no guarda-roupa? Porque, amados, estamos vivendo um tempo onde as pessoas não querem compromisso, onde as pessoas não querem fazer, sabe, estão na mentalidade do mundo, ó, você tem uma habilidade, e o mundo diz também o seguinte, porque você é alguém que tem uma habilidade, que tem um nível de conhecimento, que tem uma intelectualidade, que sabe fazer algumas coisas, você precisa ser servido. Mas eu quero lembrar você que lá em Marcos capítulo 10, você vai ver que Jesus vai dizer aos discípulos, aquele que serve é maior do que o que é servido. Se você quer ser maior, então sirva. Sabe, queridos, Paulo está dizendo para os irmãos da igreja de Roma, olha, vocês precisam sacrificar a vontade de vocês. Eu sei, amados, que às vezes a vontade que dá é de não fazer, é de não se envolver, é de não se comprometer, porque você já teve essas decepções, essas tristezas, aquelas frustrações, mas não esqueça, o que você tem, o que você sabe fazer é dom de Deus. E olha só o verso 7, na continuação do verso 6, o que o apóstolo Paulo vai dizer, tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. O apóstolo Paulo está dizendo, mas em outras palavras, que aquele que está em Cristo precisa entender, precisa compreender que ele precisa servir. Alguém já disse, eu vou utilizar essa expressão aqui, quem não vive para servir, não serve para viver. O apóstolo Paulo está dizendo a eles porque aquela igreja ela foi forjada num ambiente onde o império se achava, né, a última cocada. Se achava a última Coca-Cola do deserto, a última bolacha do pacote. O Império Romano achava que não dependia de nada, de ninguém, que podia todas as coisas, que era o maior império que existia e que nenhum outro viria depois dele. Então aquela igreja foi forjada dentro dessa realidade. E o apóstolo Paulo está dizendo, vocês precisam sacrificar a vontade de vocês. Vocês precisam não se conformar com isso, não tomar esse molde, não ficar parecidos com isso. Vocês precisam transformar a mente de vocês. Então vocês precisam servir, irmãos.
da igreja Querigma, você que está conosco nessa live hoje, o Senhor quer usar você, o Senhor te deu alguns dons, você tem pelo menos um talento e Deus quer te abençoar, Deus quer fazer de você uma bênção, porque quando Ele faz de você uma bênção, Ele te abençoa. Eu já disse isso aqui, a oração de Francisco de Assis diz o quê? É dando que se recebe. Talvez você seja alguém que já recebeu bastante nessa vida, que Deus já te agraciou bastante, não está na hora de você servir. E isso, amados, na igreja, isso, na sua casa, na sua vizinhança, no seu local de trabalho. Sabe, queridos, o pastor precisa de pessoas que deem os braços a ele para caminhar. Como eu citei aqui, é nosso projeto fazer culto nos lares, é nosso projeto fazer uma evangelização ali das cercanias da igreja e no nosso bairro como um todo, entre outras coisas. Mas para isso, amados, eu preciso de você. E talvez você hoje esteja vivendo uma realidade que você está se voltando apenas para as tuas vontades, teus projetos pessoais, teus planos. Mas, queridos, em nome de Jesus, a Bíblia diz, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Sabe, o Senhor conta contigo. Olha o que o verso 9 vai dizer: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, no zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Sabe, amados, a igreja precisa servir ao Senhor, não porque o pastor quer, não para que as pessoas vejam, não, porque Paulo está falando aqui sobre maturidade, compromisso com Deus e amor a Deus. É o que ele está dizendo a esses romanos aqui. Olha, o Evangelho, a vida do Evangelho, ela tem que ser vivida com maturidade, a gente tem que crescer, a gente não pode ficar raquítico, a gente precisa ter compromisso com Deus, porque Deus, pela sua graça, nos concedeu dons para que nós usemos esses dons, para que nós abençoemos a vida de pessoas, para que nós façamos a obra dele. O pastor não faz a obra sozinho. O pastor dá direção, o pastor prega a palavra, mas o pastor precisa de pessoas que vão junto com ele. A igreja precisa disso. Há irmãos que precisam de você, há irmãos que precisam do teu abraço, há irmãos que precisam da tua palavra, há pessoas fora da igreja que precisam ver em você o brilho da luz de Cristo, a glória de Deus. Sabe, você precisa entender que no zelo você não pode ser remisso, você tem que, sabe, tá ali, ó, comprometido, fazendo as coisas que tem que fazer. Quantas vezes, meu amado e minha amada, você doou horas a fio para o teu patrão, para o teu gerente, para o teu supervisor, e às vezes para Deus você conta as horas. Antes de ir para o culto, você fica pensando, pô, será que o pastor hoje vai acabar cedo? Será que a live hoje, o pastor falou que vai acabar cedo, ele vai acabar mesmo? No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Você tem sido assim? Essa é a tua realidade? O mundo diz que nós somos espetaculares, que nós somos geniais, que nós somos bons naquilo que fazemos e por isso temos que ser servidos. Né? Hoje, a mídia e toda a área, toda a linha de comércio, eles pesquisam para saber qual é o desejo da população, qual é a vontade, né? Cada bairro, cada cidade, qual é o que as pessoas gostam, o que as pessoas querem. Eles estão estudando os diferentes gêneros que existem, estão criando gêneros, estão agora fazendo estudos, né, para ver pessoas de cor tal, cor Y, cor X, cor Z, para ver o que essas pessoas utilizam, qual tipo de roupa e tal, para que eles possam atender a solicitação, para que eles possam suprir cada gueto, cada grupo, sabe, amados? Isso é o que o mundo diz.
Mas a palavra de Deus vai dizer que quando nós somos alcançados pelo Senhor, quando o amor de Deus vem sobre nós em Cristo Jesus e nos torna uma nova criatura, em nós brota o desejo de fazer, de servir, de abençoar, de glorificar o nome do Senhor através das nossas vidas. Então, em nome do Senhor Jesus, amado, eu quero te conclamar nessa noite. Eu quero rogar a você, eu quero fazer um apelo. Sacrifique suas vontades, deixe a vontade de Deus prevalecer na sua vida. No nome do Senhor Jesus, saia dessa comodidade, saia dessa inércia, saia desse momento sabe, em que você está parado, em que você não está fazendo nada. Vamos desenvolver, há muito para se fazer, há muito para se fazer. Foi Jesus quem falou, os campos estão brancos, rogai ao Pai da Seara para que Ele mande trabalhadores, e Ele alcançou você para ser um desses trabalhadores, que vai fazer com que a palavra de Deus chegue a outras pessoas, assim como chegou a sua vida, no nome de Jesus, né? Transforme-se em nome de Jesus, não fique conformado com essa mentalidade de hoje. Ah, fazer o quê? Não tem jeito. O mundo está perdido. Não está. Algumas pessoas no mundo vão se perder, mas há pessoas que o Senhor quer alcançar, que o Senhor quer abençoar, que Ele quer transformar a vida dessas pessoas, e isso Ele vai fazer através da sua vida. Se você tem mais alguém aí perto de você, diga para essa pessoa, é através da sua vida, José. É através da sua vida. Não é só o pastor, não. Irmãos, o pastor é só uma peça na engrenagem. É só uma peça, né? Você é muito importante, você é essencial. Nesse tempo em que se prega que só se deve fazer aquilo que é essencial, você é essencial no corpo de Cristo. Na igreja do Senhor Jesus, há algo que só você pode fazer, há algo que só você sabe fazer, há algo que foi dado a você. Esse dom, essa graça foi dada a cada um. Se você olhar lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12 até o capítulo 14, vai ver ali Paulo discorrendo sobre os dons. Diz ali que o Espírito Santo é o mesmo, mas ele a cada um concede dons. Então você tem pelo menos um dom, sabe? Em nome do Senhor Jesus, se transforme, faça uma metanoia, transforme a sua mentalidade, saia dessa zona de conforto, vamos trabalhar, vamos fazer a obra do Senhor, vamos ganhar pessoas para Jesus, vamos motivar quem está perto de nós, vamos, em nome do Senhor Jesus, fazer com que o Evangelho possa avançar. E mais, à medida em que você faz isso, você cresce, você amadurece, você aprende mais, você conhece mais ao Senhor e você chega mais perto dele. Então, como pastor dessa igreja, eu quero te fazer esse apelo. Rogo-vos, pois, irmãos de querigma, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sirva, use o dom que o Senhor te deu. Vamos trabalhar no nome de Jesus, né? Vamos buscar as almas que estão se perdendo. Vamos levar o amor de Deus, vamos ministrar a graça do poder de Deus sobre a vida das pessoas, das famílias, no nome de Jesus. O Senhor não desistiu, Ele não parou. O salmista vai dizer que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Pense nisso. Deus quer usar você em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Temos algum pedido aí? Hoje não temos nenhum pedido. Aleluia. Eu quero dizer a você, hoje eu acabei mais cedo, viu? Glória a Deus. Eu falei que eu ia acabar cedo. Eu estou me trabalhando para, falar um pouco menos. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero terminar orando contigo, te convidando para estar conosco no nosso culto presencial, no próximo domingo, às 19 horas,
Domingo pela manhã, nós teremos a nossa Manhã com Deus, às 9 da manhã. Então você que já está, né, se locomovendo, tendo as suas atividades normais, vamos para a igreja, em nome do Senhor Jesus, né? Vamos reativar, reavivar, melhor dizendo, esse dom que você tem. Vamos aí, né? Em nome do Senhor Jesus, vamos servir ao Senhor. E talvez você diga, pastor, mas ir para a igreja, o simples fato de você ir para a igreja já é um serviço que você presta ao reino de Deus, com certeza. Porque você vai e você pode também levar alguém. Leve um amigo, leve um parente, leve um vizinho seu, né? Diga, olha, vamos lá na igreja, Deus vai falar contigo, Deus tem algo para fazer na sua vida, no nome do Senhor Jesus, amém? Convide seus amigos também para nos assistir na live, porque nós cremos que o Espírito Santo de Deus é Ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo, para a glória do nome do Senhor, amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Vamos terminar a nossa live? Senhor, louvamos o Teu nome, Pai, porque tudo que temos, tudo que somos, vem do Senhor. Obrigado por cada dádiva, obrigado pelos dons, obrigado, Senhor, pela Tua graça, obrigado, Senhor, pelas misericórdias do Senhor. Que em nome de Jesus, ó Pai, nós realmente entremos num tempo, Senhor, onde nós possamos de fato sacrificar a nossa vontade, nossos desejos, nossas intenções por amor ao Senhor. Que nós, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nos transformemos, Pai, não nos conformemos com esse mundo, que a gente possa a cada dia parecer mais com o Senhor e menos com o mundo, que o mundo olhe para nós e veja luzeiros, Pai, distintos, espalhados. Sabe, que o mundo não fique procurando sem achar, mas que ao olhar para cada um de nós, eles vejam ali um oásis do Senhor. Sabe, Deus, transforma-nos, gera mudança na nossa mentalidade, nos ajuda, Espírito Santo, porque algumas coisas estão muito entranhadas em nós, algumas coisas são difíceis para nós, não são fáceis de largar, de deixar, mas se o Senhor nos ajudar, nós conseguiremos no nome de Jesus. E Senhor, que em nome do Senhor nós possamos servir, nós possamos, Pai, colocar em prática o dom que o Senhor nos deu, nós possamos ser atuantes, Pai, na igreja e fora da igreja. Senhor, que em nome de Jesus a unção de 007 Gospel saia da nossa história e da nossa realidade para a glória do Teu nome e a alegria do nosso coração. Nos dá uma noite na Tua presença, abençoa cada família, abençoa, Senhor, cada um que está precisando da manifestação do Teu favor, do Teu milagre, da Tua graça, e que no nome de Jesus, Pai, eu repreendo agora toda ação do mal, toda interferência do inferno e profetizo que a bênção do Senhor se manifestará sobre esta vida, sobre esta casa, no nome de Jesus. Amém. Eu termino dizendo o seguinte, talvez você esteja aí, poxa pastor, o que eu poderia fazer? Liga para mim, me manda um zap, né? Pastor, tem algo que eu possa fazer? Eu vou te apresentar algo para ser feito, mesmo nesse tempo de pandemia, em nome de Jesus. Amém? Fica na paz, Deus te abençoe. Tchau.